Sejam muito bem-vindos, galera. Mais um podcast aqui na Conta Azul Com 23. E olha que maratona de podcasts aqui, né? Mas está muito incrível. Esse espaço que nós criamos, exclusivo, na parceria com a Conta Azul. E o Podcom está fazendo sucesso, porque a galera tá querendo participar, o pessoal fica vendo aqui a câmera. Na câmera aberta dá para vocês terem um pouco mais de visão, né? Que nós temos um espaço de vidro e o projeto de tudo isso e toda a conversa inicial que a H teve com a Conta Azul foi através desse homem que está aqui comigo, né? Éder, primeiramente, cara, obrigado Cara, aqui imagina, cara, eu que por agradeço. ter ajudado a viabilizar a possibilidade dessa nossa parceria de estarmos aqui com esse projeto inédito na primeira com ter um espaço para o podcast. Quando a gente conversou muito brevemente sobre isso, né? O que eu gosto mais é a energia, né, do Anderson, que já topou de cara. Não, vamos fazer sim. E eu tenho certeza que se nós tivéssemos mais tempo, mais dias de evento, essa Pois lista ia crescer muito. Tinha muita gente querendo participar. Sim, Bom, galera, bem-vindos, bem-vindos. Vamos nessa, obrigado maravilha. pela oportunidade, Anderson, estar trocando uma ideia contigo aqui. Eu sei que a agenda ficou extremamente apertada, então, quando fez o convite, eu falei, cara, vamos embora, Tamo junto. vamos sim, porque a gente tem bastante para entregar, né? Faz bastante coisa junto, então vamos nessa. E uma coisa que eu pensei, né, em relação a esse nosso bate-papo aqui é dar uma visão um pouco mais de bastidores do que é organizar o maior evento de contabilidade e tecnologia da América Latina, que é a Conta Azul Com. Um evento que a organização do próximo ano já começa no dia que entrega o evento. Por Já. exemplo, você entrega agora e já está começando já, porque já tem a venda dos ingressos Sim. para o próximo ano e já tem definições estratégicas que começam ali, né? No Sim, pós-evento. sim. Vamos lá, na verdade até já começou, né? Porque tem algumas coisas que nós definimos um pouco antes de dar o play na edição de 23, né? Então, limite de ingressos para venda no Early Bird, o que funciona, o que não funciona, dado o histórico de 5 realizações, que essa é a nossa 5ª edição. Então tem muita coisa que a gente definiu antes, organização de datas, né? Com possíveis locais. Então, uma certeza que nós temos é que a Com 24 acontecerá em São Paulo. Mas São Paulo é imenso, né? Tem Sim. muitas possibilidades de realização. Mas é nosso segundo ano aqui no Transamérica, o que facilita pensar no terceiro. Então, todas as conversas com eles, a viabilização de datas, pensar um pouco como é que a gente faz o encaixe, se volta para um cenário de 2 dias, se mantém num cenário de 3 dias, o que funcionou, o que não funcionou, a gente vai vendo conforme vai acontecendo. Sim. Né? Mas a definição para a estratégia de vendas de ingressos, a definição de volume, a definição de meses de realização, já tem conversas aí no comitê de estratégia da Com acontecendo há pelo menos 2 meses. E uma coisa que eu me orgulho muito, né? Assim como você está à frente da Com desde sempre, na parte de organização, né? Conhece muito bem tudo isso, e eu estou junto com vocês desde sempre, né? Desde sempre. Estando nos palcos em todas as edições e fazendo parte de toda essa construção, desde quando a gente começou a viabilizar isso nas nossas primeiras conversas, né? Cara, estamos pensando em fazer um evento, aí trouxe referências lá de fora, aquela coisa toda, até sair o primeiro evento, enfim, 2018, né? 2018. A gente trocou muita figura de lá para cá, né? Antes do primeiro. Tem uma história que acho que poucos sabem, mas a nossa primeira Com, nós tivemos inclusive um ok, né, para realização, mas acabamos repensando um pouco, ela aconteceria em 2017. E o nome dela, que a gente já tinha até logomarca e tudo, era Conta Azul Summit. Então, em 2017 seria o Conta Azul Summit, e aí ele aconteceria no último quarter, e na metade do ano mais ou menos, quando a gente estava para lançar, viu que estava muito perto, falou, cara, não, pera, da dimensão que nós queremos fazer, porque ele já, né, a primeira Já com ela nasceu grande. já nasceu grande, e isso era o plano, a gente falou, não, calma, pera, a gente não está preparado. Você lembra quantas pessoas tivemos na primeira edição? 1.800 pessoas. Então, já é um evento que já nasceu gigantesco. Exato. E a de 2017, que ainda seria a Conta Azul Summit, ela estava sendo programada para 1.500 pessoas. E aí nós começamos, 1.500 pessoas, os desafios aqui, vai ter tudo isso aqui que a gente ainda não tá bem seguro, não tá com a estratégia do time bem fechada. Por mais que você pegue agência, você sabe que boa parte você terceiriza, a entrega não é igual. Então, para você fazer uma estreia, levar a tua marca, mostrar a tua estratégia para o público e o que você está fazendo, você tem que ter muita segurança. Então, nós falamos, não, dá uma segurada, né, no Conta Azul Summit, não vai agora, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer o dia de Conta Azul.
Vamos fazer no último quarto de 2017 o Dia D Conta Azul para a gente entender um pouco o público. Aí ele foi o evento itinerante, foi o start do Dia D, né? Que se tornou o maior evento itinerante de contabilidade do mundo, hoje com 110, 115 realizadas. Só para a galera poder entender um pouco o que foi o Dia D, né? Para a gente poder ir contextualizando a estratégia toda, né? Boa. Então, o Dia D foi levar um dia muito mais intimista, Exato. em diferentes cidades do Brasil, né? Com uma trilha de conteúdo. Completamente itinerante, né? Com uma trilha de conteúdo que levasse a transformação do mercado contábil acontecendo lá em 17. Tem muito reforço ainda sobre isso, mas em 17 a gente já levava, né? E mostrando principalmente cases de sucesso. Então, eu lembro muito que na formatação da grade, a estratégia para completar o dia, foram vários testes, né? Teve dia D que aconteceu o dia inteiro, teve dia D que foi só à tarde, teve dia D que começou um pouco mais tarde, então até a gente afinar, entender o que funcionava mais, né? O que funcionava melhor. Mas eu lembro muito de nós discutindo a tua palestra de transformação, por ter vivido um momento já diferente, né? Poxa, por que o Anderson leva a palestra de transformação para um dia D? Cara, porque ele está 5 anos à frente do que está acontecendo no mercado. O que ele está usando de tecnologia é referência. Então a gente falou muito sobre isso, mas ainda assim a pegada vamos dar uma chacoalhada aqui para a galera entender como a tecnologia pode trazer benefício para as empresas contábeis. E aí, na sequência, vamos mostrar alguém que já fez isso e que está dando certo. Então, claro, os cases foram se consolidando, mas o itinerante foi assim. E ele nos deu base, né, e segurança para lançar a Conta Azul Com. Que aí depois, quando nós sentamos mais para olhar para a estratégia, ver o que nós queríamos, aí a gente falou, não, Conta Azul Summit não é o que a gente vai chamar esse evento. E foi feito um trabalho, né, pelo nosso time de marca da época para escolha do nome, né? Então, se tinha um endosso mais forte, a sugestão de nomes, ela passava de 10 nomes bons. Alguns tinham endosso forte, levava Conta Azul no nome, outros não. E aí nós optamos, né, ali por votação com o time estratégico, de seguir com o nome Conta Azul Com. E aí em março, se não me falha a memória, de 2018, nós lançamos a Conta Azul Com o nome. Fevereiro teve essa discussão, março nós fizemos o lançamento e a primeira aconteceu em outubro. Para 1.800 pessoas, que já foi um evento gigante. E acho bacana essa estratégia de marca, porque pode ser uma coisa que a gente não pensa muito no início, porque ainda é muito tudo embrionário, tem tanta coisa para pensar e talvez, pô, que nome que vai chamar e tal. Só que depois, isso pesa muito. E até para a própria experiência do Marketing Contábil Summit, né? Porque que a gente percebe, né? Depois de todas as edições que nós tivemos, que o nome Summit, né? A gente fala muito Summit, é o Summit, meio que nós apoderamos do nome Summit dentro do mercado contábil. Do mercado contábil, entendeu? exato. Poderia ser Contas do Summit, poderia ser XPTO Summit, mas o Summit ficou muito forte. E o Com ficou forte. Sim. Ainda que você coloca Contas do Com, mas o Com ficou forte. Com. Com 23, com 22, assim vai. Dentro do universo nichado no mercado contábil, quando você fala Com, exatamente. Você sabe a que se refere. Então você se apoderou né, dessa marca de uma forma assim muito forte. E aí você vê toda a questão do próprio visual, como você tá na camiseta agora, né? Ao destaque total para Com e não para Conta Azul nesse caso, né? Você vê que tem esse foco de marca. O que acontece, aí pensando um ponto de vista estratégico para a galera que está nos acompanhando, e isso é muito importante a gente ter discussões de valor, porque você carrega essas discussões aqui para o seu negócio. Perfeito. Pensando em estratégia de marca, o que acontece? Da mesma forma que a H Educação tem a marca H Educação, existe o Anderson Hernandes com a marca Anderson Hernandes e existe o Marketing Contábil Summit como uma marca própria dentro de um ecossistema de marcas. Da mesma forma também existe a Conta Azul e existe o Com como uma marca própria. Então, ou seja, o Com ele faz parte do ecossistema de marcas da Conta Azul. Perfeito. Depois, lá atrás, nós tivemos os Dias Ds, que depois virou Troca Contábil. E o Troca Contábil também virou uma marca própria dentro de um ecossistema de marcas. E se você pensar sobre o ponto de vista de produto, porque isso aqui é um produto, porque se a gente não encarar isso aqui como uma unidade de negócio, ela tem que ter conta, a conta dela tem que fechar como unidade de negócio. Então, ou seja, há uma estratégia de produto total dentro de uma unidade de negócio. Então, não dá para misturar as coisas. Existe o produto que é o RP, existe o produto que é a Conta Azul Com. E tem um time dedicado para isso. Claro que no momento que é a entrega, você escala time, né, de outras áreas para poder apoiar, mas
o Éder, ele tá focado vamos colocar na unidade de produto, na unidade de negócio, que seria de eventos, praticamente Exato. o tempo todo, né? Exato, o tempo todo. É, eu hoje fico com parte de marketing e expansão. E aí essas ações, principalmente de live marketing, que é estar mais em contato, aí fica tudo junto comigo. Então eu olho para a conta Zucom, eu olho para a troca contábil, eu olho, mas são todos eventos, independente do formato, né? Eu olho para as imersões na sede, eu olho para Formação a de heróis. formação de heróis. Tem um outro evento se desenhando, uma reunião mais para estratégia não tão focada na empresa contábil, que aí seria mais para o nosso cliente final, né? Que seria para empreendedores. Aí, beleza, eu pego empreendedores contábeis também, mas é muito mais o usuário da plataforma Conta Azul. Então, todas as plataformas, todas as unidades de negócio que respondem para eventos aí ficam comigo. E dentro da sua unidade de negócios hoje, você projetando além do quantos outros eventos, somando desde formação de heróis até os trocas contábeis, mais ou menos quantos eventos esse ano de entrega? Mano? Esse ano nós estamos menos presentes em outros eventos, que seriam os patrocinados, porque tem ano que a gente chegou a fazer mais de 100 eventos. Né? Então, quando você fala de patrocinado, cerca de 40. Quando você fala de troca contábil de AD, mais 40. 80 eventos, mais os eventos online ou híbridos, você pega mais 20 alguma coisa. Teve ano que nós passamos de 100. Esse ano nós diminuímos um pouco a questão dos patrocinados e focamos mais nos eventos proprietários. Sim. Então, se eu olho para o troca contábil, a gente tem uma agenda programada para o ano com 6 eventos, podendo chegar a 10. Quando eu olho para formação de heróis, nós teremos pelo menos 12 edições. E aí mais a conta Zucom, que cresceu para mais de 4.000 pessoas. Essa é a nossa maior entrega até o momento, né? Nossa quinta edição com mais de 4.000 pessoas. Então fica nessa base aqui de 20, 22, 25 eventos programados para o ano. Estamos na metade do ano, boa parte já foi. E para a gente poder ajudar o pessoal a entender, pensando em troca contábil, então troca contábil foi a substituição do dia D. Isso, exato. Nós continuamos com o evento itinerante, o formato ele tem todos os aprendizados de mais de 100 edições realizadas, né? Mas como nós entramos com o ecossistema, temos um parceiro forte da Thomson Reuters, inclusive a escolha do nome é por conta disso, né? TR de Thomson Reuters, CA de Conta Azul, O que foi virou magnífico. Troca Contábil, ficou sensacional. Até a questão de construção de logo e tudo mais. Ficou sensacional, né? A identidade visual do evento é muito bacana. Às vezes o pessoal não pega de cara, o que fica mais legal, porque a hora que pega fala, meu, faz total sentido. Né? Então, como nós estamos no ecossistema e fizemos a substituição ou facelift total é quase um rebranding, né? Do dia D para troca contábil, aí nós temos essa agenda ano, mas olhando para todos esses aprendizados. Carga horária, qual que é a entrega, qual que é a estratégia de conteúdo. Cidades. Quais são as cidades. O que faz mais sentido, né? Posicionamento, porque nós tivemos edições em cidades do interior que o público demorou muito para entender o que era dia D. Troca contábil teve menos, que a gente já foi para cidades maiores. Mas o que nós fizemos agora com troca contábil? Nós tivemos que fazer algumas escolhas para poder crescer o evento. Então, essa edição realizada em março, que foi para Salvador, foi a nossa maior até o momento, tinha mais de 320 pessoas. Como a ideia é que as 6 edições do Troca Contábil de 2023 tenham de 300 a 400 pessoas participando, nós tivemos que focar nas capitais, né? E as capitais que tenham também uma região metropolitana interessante. Ou seja, é um eterno aprendizado e um processo de melhoria em termos de experiência, evento, produto, marca e tudo mais, que é contínuo. Que é contínuo. Não... Isso fica um aprendizado para você, né? Que está estabelecendo uma estratégia que, assim, o negócio é evolução contínua, não dá para parar. Você sabe que eu tenho usado bastante, Anderson, tem um provérbio chinês, né, que fala espere o melhor, né, fala espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. E aí tem o meu adaptado que eu tiro essa parte do aceito o que vier e falo faça acontecer. Então espere o melhor, se prepare para o pior, mas faça acontecer. E em evento, cara, tem muito isso. Você tem que esperar o melhor. Só que se você não tiver preparado, tiver todos os planos para riscos, você não consegue melhorar. E aí o que acontece? Muita gente às vezes faz uma entrega e fala assim, cara, poxa, deu errado aquilo, e durante o evento fica remoendo aquilo que poderia ser melhor. E aí, como você falou, dica para aprendizado, faz retrospectiva, junta o time,
todo mundo tem uma opinião que faz sentido porque viu alguma coisa diferente. Nem todo mundo tá olhando para o mesmo lado ao mesmo tempo, né? Então, quando você faz a retrospectiva, pega todos os aprendizados, você tem esse processo de melhoria contínua, né? Então, Boa. poxa, o que você não pode fazer é errar de novo, e errar de novo, e não conseguir, né, colocar um plano de ação para cima daquilo. Essa frase que você falou, faça acontecer, essa frase já foi tema de alguma coisa, não foi? Eu já vi sendo utilizado na comunicação isso de alguma forma. Na nossa, você diz? Eu acho que de uma forma, talvez em algum segundo plano, assim, já Pode ser, pode ser. foi falado muito. É muito forte isso. É possível. Repete de novo a frase que você colocou. Espere o melhor, prepare-se para o pior, faça acontecer. É isso aí. Porque depende da gente. Quando eu faço treinamento, e a gente faz incansáveis treinamentos, porque, poxa, nós estamos com 120 pessoas da Conta Azul aqui, de diversas áreas. Então, tem desenvolvedor de produto, tem engenharia de software, tem pessoal de RH, tem pessoal de DP, tem pessoal enfim, de faturamento, né, que cuida de toda a parte de controladoria. A pegada deles no dia a dia não é a vivência em um evento. Então, quando nós preparamos o treinamento até para encorajar que cada um se sinta dono, porque a empresa é dona, e todos somos, né? Não tem que ficar só o peso ou a procura pelo Ederson dentro do evento. Cada um é dono, é get it done. Cara, você viu errado, vai lá e resolve, porque é seu também, né? Então, todo o treinamento a gente leva e reforça muito isso. Esse senso de pertencimento é muito forte na Conta Azul e a entrega é percebida pelo público. Da mesma forma que acontece na Com, no Marketing Contábil Summit, a gente tem uma demanda muito grande do time da Tactus, que apoia a H Educação no Summit, e eles se candidatam a participar do evento e almejam e vivem aquele momento. Existe toda uma atmosfera de entrega. É engraçado que eu estava no hotel, agora há pouco, tomando café, né? E aí, nem conheço quem era a pessoa do time da Conta Azul. Eles estavam conversando enquanto eu estava pegando café, eles estavam conversando, duas pessoas estavam conversando, né? E elas estavam falando o seguinte, falou assim, eu não vejo a hora de, quando chegar 6 horas, a gente entregar e se preparar, né, pro show do Capital, né? Aí a outra falou assim, não, mas quando chegar 8 horas, eu quero chegar e entregar, fazer a entrega daquilo que foi a minha responsabilidade. Tá aqui, fulano, falou até o nome da pessoa, que é uma pessoa do marketing, falou, tá aqui, fulano, aqui o relatório de tudo que vocês esperava, né, esperava e tudo mais, nós conseguimos entregar. Ou seja, há um compromisso do time de algo que, na verdade, nem é parte do projeto deles. Mas existe uma construção de uma atmosfera de vivência naquilo ali, que as pessoas que estão de outras áreas, como você falou, elas se envolvem com aquele projeto comum e se engajam de uma forma que elas esperam no próximo ano estarem pertencentes a isso também. Serem convidadas, né? Exatamente. Nem se oferecer, é ser convidado, né? Exatamente. Ou seja, pessoas, elas querem se destacar, elas querem fazer uma boa entrega para que o nome dela seja, não, fulano precisa estar, porque foi importante na entrega naquilo que ela fez, dos pequenos detalhes, porque às vezes o pequeno detalhe é uma coisa relativamente simples, como por exemplo, desde cuidar às vezes da agenda aqui para ajudar a gente numa agenda de um podcast, desde de cuidar de um detalhe ali, de ficar o tempo todo ali na house ali acompanhando a transmissão. Se você for analisar, a pessoa que fica ali na house o tempo todo, né, que é onde fica o comando ali da transmissão do que está acontecendo ali no palco, ela fica o tempo todo presa ali, e ela não vê o que está acontecendo aqui fora. Exatamente. Mas ela sabe que aquilo é fundamental, porque se dá um problema ali numa entrega, compromete a experiência. Compromete a experiência total. É. Não, faz total sentido. E até te ouvindo falar, né, pessoal se oferecendo, poxa, eu quero dar uma passada. Esse ano nós tivemos um desafio que foi maior do que todos os outros. Por quê? Por conta do crescimento da Conta Azul, né? Então, quando você olha para o crescimento da Conta Azul em número de colaboradores, nós estamos com mais de 530, 500 e qualquer coisa colaboradores. Eu não consigo trazer todo mundo para a Com, adoraria. Grande parte do time, 90 e tantos % gostariam de estar aqui, mas não tem como. Então, as vagas esse ano elas foram muito, muito disputadas. Para quem está em São Paulo é um pouco mais simples, talvez, porque fala assim, poxa, eu quero participar, eu vou pegar um dia de folga, combina com a liderança e vou dar uma passada na Com. Ou sei lá, eu já fiz todas as minhas entregas, bati a meta, vou ficar os 3 dias lá na Com, beleza, não tem problema. Mas quando a gente organiza o headcount, né, quantas pessoas eu preciso para tocar uma Com,
a gente tem esse número. E aí começa a distribuição dentro das vagas, né? Só que as vagas, dentro das áreas. Só que as áreas, ela tem um percentual de pessoas, né, que ela é muito diferente representando esses 500. E quando você chega para olhar os perfis do que a pessoa faz no dia a dia e o que está mais próximo da entrega que ela precisa realizar na Com, aí o desafio começa. Essa parte, cara, é uma parte que... Essa parte tira E falando um pouco de assim. números, né? Por exemplo, você falou que mobilizou 120 pessoas da Conta Azul Com. 120 pessoas têm uma atribuição definida. Boa. Porque quando... Mínimos detalhes, te dar só um exemplo, né? Quando eu falo de backstage, eu preciso recepcionar o palestrante. Isso é feito por alguém da Conta Azul, é feito por um Azul. A gente não terceiriza isso para uma agência. Ainda que a agência fizesse talvez mais rápido, mas com a qualidade, com a comunicação e com a entrega que a gente espera, você consegue isso com um Azul. Então nós temos a preocupação de ter um Azul ligado a uma linha de palestrantes que correspondem a um palco, e a responsabilidade de um deles é levar o palestrante para o camarim 20 minutos antes da palestra. Concentração. A gente precisa manter o cronograma, porque o nosso evento a gente, né, gosta de ficar com ele dentro do cronograma. Então tem uma pessoa para fazer isso. Tem uma outra pessoa para recepcionar essa pessoa na saída do palco e levar para uma sala de entrevistas, né? Então essa rotatividade começa a acontecer. Então são pequenos detalhes que, quando a gente recebe o feedback numa avaliação, o palestrante fala: cara, eu acho que foi o melhor evento que eu participei, o que eu melhor fui atendido, que tinha a melhor estrutura. Além do próprio suporte, né? Todo desde suporte, que o palestrante precisa de alguma coisa, desde lá de trás de todo o traslado dele, hotel, tudo mais. O palestrante tem que estar preocupado com a experiência do que ele vai levar para o palco. Se ele começar a se preocupar com todo o restante, cara, tem, né, palestrantes que talvez não tenham uma estrutura de agência ou assessoria, porque não faz parte do jogo dele. Ele está organizando o tempo dele para contribuir com o crescimento do evento. Então, mas esses são os mínimos detalhes. Então, desde o credenciamento, a gente faz muito esse exercício, tá, Anderson? Coloca a planta em cima da mesa e fala: agora vamos caminhar dentro do evento. Eu cheguei no evento, eu cheguei por onde? Agora eu tô indo aonde? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Quantas pessoas eu preciso para cuidar dessa área? Então, a definição dessas pessoas, né, independente da estratégia que você está montando, é fundamental. E é uma coisa que a gente faz a exaustão para conseguir entregar uma experiência melhor para quem está aqui participando, né? Ou como expositor, ou como staff, ou como participante, né, o conferencista em si. Pensando em pessoas do modo geral, incluindo pessoal de limpeza, manutenção, montagem e desmontagem de estande, você tem uma estimativa de quantas pessoas são mobilizadas para um evento? Não tenho. Assim, para dentro da Conta Azul Com, a gente fez, a gente tem essa conta dos 4.200 mais ou menos. Aí eu tenho 2 times que são relativamente grandes, que é limpeza e segurança. Mas esse time varia independente de eu ter uma carga ali, né? Então tem horários que eu preciso de mais segurança e tem horários que eu preciso de menos. Isso vai para 4... Mas assim, mobilizado... Trabalhando. Mas ainda assim, a gente mobiliza muitas agências para ajudar com parte de hotelaria, hospedagem. Se pegar mais pessoas, eu não consigo chegar nesse número, porque eu sei que ele ultrapassa os 5 mil. Boa. E volume de quartos para poder colocar todo mundo, tímida, com palestrantes, porque vocês quase fecharam o Blue Tree ali. A gente quase fechou o Blue Tree. Cara, em volume de quartos, eu sei que nós temos mais de 70, porque tem boa parte do nosso time também que reside em São Paulo, então não precisa de hospedagem. Aéreo vem de todo lado. Eu tenho time que mora no Maranhão, que tá por aqui. Aí, enfim, Bahia, todo canto tem gente aqui. De Joinville, nós tivemos um ônibus, né, que pegou também parte do time em Curitiba, e esse acho que foram 46 vagas. Veio um ônibus para cá. Então, mas a gente quase fechou o Blue Tree porque nossos palestrantes estão hospedados no Blue Tree, nossos embaixadores estão hospedados no Blue Tree e todo o nosso time está hospedado no Blue Tree. Exatamente. E aí passa de 100 quartos. Complexo, né? Porque, é bastante coisa. Talvez você vê o negócio, você não consegue saber a complexidade que é você fechar cada quarto, os dados da pessoa, o horário, o dia que ela vai chegar, o horário, fechar a logística certinho, porque tem palestrante que chegou um dia antes, palestrante que chegou um dia depois. Cara, é surreal um negócio desse. Tem que ter um time bem dedicado. Isso a gente tem. Então tem uma pessoa, quando nós fazemos o escopo do evento, tem uma pessoa que vai focar mais em logística, né? Então essa pessoa vai organizar e entrar em contato com todas as pessoas,
organizar rooming list, né? Como é que a gente separa essas pessoas nos quartos, né? Porque os azuis eles ficam em quartos duplos, triplos, né? Então tem que organizar tudo Sim. isso, saber também o perfil do quarto, enfim, pessoas que têm mais afinidades ou que estão nas mesmas áreas que as outras por conta do horário de chegada e saída. É. Então, E aí pensando em comandar tudo isso, né? Porque lá em cima você tem ali o time em volta de você, mas, cara, a responsabilidade vai recair muito sobre você, né? Porque você faz a entrega, imagino que você se reporta para quem? Pro Manes, no caso? hoje eu me reporto para o Manes, Que é diretor de que é marketing. diretor de marketing, mas o projeto em si, ele reporta para toda a estrutura estratégica da empresa. Então, nós temos Os um... C-levels lá pesa. Todos. Porque, assim, nós temos um comitê, vamos lá, pegar, por exemplo, um comitê do financeiro. Quem está no comitê do financeiro é a Sim. controller, o CFO, CFO, o diretor de marketing e eu. E aí a gente está olhando, porque financeiro, você sabe melhor que total. eu, se você não olhar para ele como um pilar estratégico dentro do evento, você pode ter uma surpresa bem desagradável. Tem um termo que você usa, que você me ensinou quando a gente estava organizando o Summit, que é o que acontece nos últimos momentos lá. Deixar uma linha de extras. Ah. Exatamente. O que nós temos na linha de extra? Porque chega no último momento ali, cara, é detalhe, desde daqui do nosso podcast, né? Vai fechar ele total o teto? Não. Aí eu ficava defendendo, cara, tem que fechar, tem que fechar. Mas, pô, Isso pode deixar o ambiente muito aquecido, né? Daí tem que prever o ar-condicionado. Então, Anderson, vai chegar um momento que a gente vai falar, a gente vai por aqui ou vai por aqui? E aí isso depende de budget. Isso depende de budget. Então, você tem que pensar, você tem duas linhas grandes de arrecadação para a realização de um evento, que é patrocínio e venda de ingresso, né? Então, depende como elas andam. Eu gosto muito de trabalhar com um projeto e classificar em dois momentos, que é o must to have e o nice to have. Então, cara, isso precisa para o evento acontecer. Uhum. Então, cara, isso eu tenho que contratar. Agora, isso, né, que é o nice to have, vai ser legal se tiver. É perfumaria. É perfumaria. Eu quero que tenha, mas eu posso definir mais adiante. Uhum. Então, nós iniciamos o projeto discutindo 8 meses atrás com esse comitê do financeiro, falando a cada 15 dias. Na reta final é semanal. E as últimas decisões, né? A gente entra num consenso ali, delibera. É esse aqui o caminho, nós vamos fazer porque nós estamos nesse momento agora. E aí tem muita coisa que você tem que decidir realmente na reta final. Só que aí a gente tem que preparar bem dentro do projeto os deadlines, porque se você decidir na última semana, mas não tem o fornecedor que te entrega, também não vale a pena, não adianta. Sim. Então, cara, isso aqui eu quero que tenha. Será muito legal se tiver. Qual que é o meu prazo limite para acionar esse fornecedor? Então eu tenho que estar discutindo isso um pouco antes. Se não tiver um Gantt legal lá para organização dos projetos, não sai. E uma coisa também que a galera talvez não saiba, né? E eu só posso falar também pelo próprio Summit, né? Na melhor das hipóteses, o evento se paga. Melhor das hipóteses, o evento se paga. Cara, você não tem noção. Porque assim, poxa, os stands, quanta gente pagando ingresso. Na melhor das hipóteses, escuta o que eu tô te falando, o evento se paga. Então, ou seja, isso é uma coisa que você precisa defender estrategicamente, pensando em termos de negócio, né? Uhum. Você tem que defender estrategicamente até no caso do CFO, né? Porque no final das contas a gente tem que entender que a estratégia de um negócio, ela vai estar condicionada à parte financeira. E aí o CFO, ele pode simplesmente barrar, não vamos mais fazer aqui. Mas esse lugar é lindo, é maravilhoso, o pé direito é maravilhoso, tal. Não vamos mais fazer aqui, porque o nosso budget para o ano seguinte não comporta fazer a compra, por exemplo, aqui. Isso a gente tem que entender. E você, na sua parte, você vai ter que se adequar ao budget que você tem. Exato. É porque nós temos, né? Você faz o projeto. Aí quando você olha num projeto da Com, é um projeto que, nas linhas macro, né? Se você olhar só para etapas macro, ela tem mais de 300 linhas. Sem contar o desdobramento de atividades. Quando você desenha esse projeto e defende, você, né, já chega para o eu chego para o time executivo dizendo, preciso de X para a realização desse projeto, né? Beleza, de onde vem? 60% vem daqui, 40% vem daqui.
E se aqui der ruim? A gente tem um balanço a realizar. Então, hoje, se eu olhar para a Com, eu tenho, na realização, aproximadamente 35% do faturamento vindo de ingresso e 65% de cotas de patrocínio. Ficou bem próximo de onde eu fiz o projeto inicial. Mas isso foi se desenhando diferente ao longo do tempo, ao longo do momento em que outras marcas se interessaram pela Com, que não tinham vindo em outras edições, tanto que nós estamos com 70 expositores. Né? E aí, é o maior volume de expositores. É o maior volume de expositores. É quase 50% maior do que 2019 e ele dá também aproximadamente 60%, se me falha a memória, 60% maior do que 2022, porque o ambiente, né, realização dele em Floripa, ele foi menor. Então a previsão também era diferente. Mas aí voltando, quando você apresenta esse projeto, a empresa, ela praticamente sela um pacto contigo também de falar, cara, beleza, se tudo der errado, a gente vai comprar briga, mas a gente não pode fazer dar errado. Você tem que fazer o negócio funcionar. Mas a gente faz muito equilibrado, Anderson, porque o objetivo grande da Com, né, é entregar essa experiência. Aí você entra nos intangíveis e você entra em ganho de marca. Então, é uma unidade de negócio que faz total sentido para o crescimento da marca, de como a gente se consolida, né, nesse ambiente onde a gente está navegando. E a gente não tem o objetivo que ela dê lucro, que é diferente de outros tipos de eventos. O nosso, se ele empatar, já está lindo demais, porque aí é uma grande entrega. Sim. Pois é. E aí, quando você vai do ponto de vista de definição estratégica, você tem que condicionar tudo isso, né? Porque uma das coisas que a gente vê no mercado contábil, e essencialmente o nosso podcast aqui, ele é assistido e ouvido por contadores. E nós estamos vivendo um movimento agora onde contadores estão começando a participar de eventos, né? Tendo um standzinho, né? Comprando um espaço para estar no evento. Isso, de uma certa forma, foi meio que liderado pela Tactus, porque a Tactus já participa de eventos já faz algum tempo e a gente intensificou muito isso. É uma coisa que a gente fomenta dentro da nossa mentoria. Então, ou seja, eu vejo esse movimento só crescendo, né? Eventos, por exemplo, que antes estávamos sozinhos nesse evento, hoje eu tenho 3, 4 competidores no mesmo evento ali também patrocinando. Só que quando você olha sobre a ótica de investimento versus retorno imediato, né? Vamos imaginar assim, ativações de resultado que a gente tem no evento lá, a conta não fecha. E quando a gente pensa do ponto de vista dos intangíveis, que aí você falou, na construção de marca, toda essa abertura de parcerias, cara, a visibilidade que a Com trouxe para a própria Conta Azul sobre o ponto de vista de estratégia de negócio é indiscutível, entendeu? Indiscutível. Porque assim, hoje você conversa com marcas que não existia talvez essa aproximação. E o fato de você ter hoje 70 marcas participando da Conta Azul Com, a gente teve no Summit mais de 40 marcas participando do Summit. Então, ou seja, se for ver a primeira edição que nós tivemos lá atrás, que eram 7 marcas com a gente, hoje mais 40 marcas. Se for pegar a primeira edição da Com, né, acho que também é incomparável. Não, imagina. Na primeira edição, inclusive, nós fizemos o evento inteiro no mesmo ambiente, né? Foi no WTC aqui em São Paulo, naquela cúpula que chama Golden Hall. Então nós tínhamos a plenária e colado à plenária aqui ao lado de fora, cerca de 20 expositores, não mais do que isso. E nem se compara os espaços que eles tinham, né? Eram stands bem pontuais ali, né? Eu até brinquei quando eu fiz o lançamento da Com, que nós fizemos o lançamento para patrocinadores no último quarter do ano passado. Vou esquecer a data agora, mas foi para setembro, outubro. Nós convidamos o pessoal e apresentamos, né? E aí eu lembro que eu brinquei com o pessoal. Eu falei, não é igual o filme do Homem-Aranha, que é grandes poderes, grandes responsabilidades, mas aqui com grandes espaços nós temos grandes oportunidades. E aí nós trouxemos esses mega stands. Para o mercado contábil, você sabe que é muito difícil de você encontrar isso, onde você tem um stand master com 75 metros quadrados. Então, cara, a possibilidade dessa... O cara consegue fazer um outro evento dentro do evento. Ele faz um outro evento dentro do evento. Então, as possibilidades de ativações para essas marcas, elas também ajudam. Óbvio, você tem um investimento maior, mas elas te proporcionam um retorno sobre esse investimento por conta da quantidade de estratégias que você pode montar, que faz com que funcione, que tenha ROI dentro do evento. E lembrando que essas marcas não vão conseguir fazer um evento como esse. Por quê? Porque quando elas vão precificar e ver qual é o grau de complexidade de fazer um evento, não faz. Porque fica inviável. Só que estar presente no evento esse de uma forma muito efetiva, trazer a marca de uma forma muito forte, isso dá uma visibilidade, porque abre para a marca a possibilidade de se conectar com pessoas que estão conectadas com aquela marca, ou que aquela marca, que no caso a Com, atraiu, né, de novos,
e aí a gente pode até chegar, o volume de novos que nunca participaram da Com aqui, ele é o maior de todos, né? Ele é o maior de todos. A gente está com 70% do público que é público novo. Enfim, a gente sabe o desafio do dia a dia da empresa contábil. Então a gente também sabe que para estar em São Paulo na terça-feira, muita gente teve que se deslocar na segunda para não perder nada e vai voltar e vai usar a sexta para deslocar. Então uma semana inteira fora, não é qualquer empresa contábil que consegue se organizar para isso, né? Então aí isso também tem muito essa questão do que é novo e do que ninguém nunca participou. Então nós temos os 26 estados mais Distrito Federal presentes na Com, mais de 3.800 ingressos vendidos, que um cálculo que a gente acompanha é mais ou bem aproximado, tá, Anderson? 2 pessoas por empresa contábil. Então você pode entender que aqui dentro a gente está falando com aproximadamente, né, 1.600 marcas. Pouco mais, né? De empresas contábeis. Exato. Vamos pegar 1.600 empresas únicas. É muita coisa. Você coloca 160 mil CNPJs sendo representados aqui dentro. É muita coisa. Os números são... Eu sabia que esse podcast seria um Você podcast... Você entendeu quanta possibilidade tem, cara, para quem está patrocinando e participando? É muito grande. E aí, sabe qual é a discussão que a gente tem? A discussão é, na hora que você, às vezes, chega para uma marca, né? E eu vivencio isso, né? Pela nossa experiência no Summit, a gente chega para uma marca e... Cara, você não participou... Por quê? Porque eu não sabia se valia, não sei o quê. Eu fui no evento e fiquei impressionado. Acabei de acontecer isso agora. Antes de vir para o podcast lá, que você até me ligou, me falei, cadê o podcast? Eu tava falando com uma marca. Eu falei, cara, você não tava no Summit por quê? Porque não sei o quê, priorização, não sei o quê, budget, não sei o quê. Eu falei, cara, olha isso aí, cara. Você tá aqui na Com, olha isso aqui que a gente tá entregando aqui na Com, olha o que a gente tem no Summit, olha aqui. Então, seja, para as marcas que querem se conectar com o mercado contábil, a realidade precisa estar presente em eventos que são referências para o mercado, que tem uma forte atração, que tem uma conexão, que é uma conexão, não é simplesmente uma conexão pontual, é uma conexão mesmo com a marca, entendeu? E você sabe uma coisa que é interessante, Anderson? Tem um número que a gente acompanha desde a primeira Com e ele teve uma variação percentual muito pequena, mas que ela é muito importante, o pessoal precisa entender isso. Esse aqui é um evento para você fazer negócios. 85% do público presente tem papel de decisor na empresa. 15% diretores gerentes, 10% diretores gerentes e 75% dono do escritório. Se você tem um negócio e tem uma estratégia de atendimento, você fecha o negócio na hora. Então tem muita gente aqui que eu fui trocar uma ideia, principalmente empresas que estão começando agora, que estão encantadas. Por quê? Porque fizeram ROI 10 no evento. Sim. Né? Então você pega uma startup, o cara está começando agora, onde é que ele vai encontrar um volume de decisores que podem levar o produto dela para dentro de uma empresa contábil na hora? Né? Na hora, apresentação. Até porque... E o pessoal vem com muita sede também de novidade. Porque... O pessoal contrata na hora. E quando a gente fala que é uma conferência de tecnologia, né, e a gente está falando com um público que está extremamente conectado e pensando que tecnologia que eu levo para dentro da minha empresa para melhorar os meus processos, o meu atendimento, e a gente tem muitas aqui, então, cara, é na hora. Eu consigo adotar essa tecnologia, eu já sei como eu vou levar isso para minha equipe, eu vou trabalhar as pessoas do meu time para que a gente consiga performar melhor. Então, quando elas entendem isso aqui, isso sai na hora. Sim. Então, é um ambiente para fazer muito negócio. E isso também é um pilar importante da Com. Quando a gente fala da estratégia, a gente tem mais intervalos e tempo livre durante os dias. Ontem, por exemplo, a ideia era, e nós conseguimos manter a pontualidade para encerrar as palestras às 18h30. Por quê? Porque nós gostaríamos que as pessoas ficassem pelo menos 2 horas circulando na feira. Né? E nós fizemos com que isso acontecesse. Então, isso gera negócio para todo mundo. E é muito bom para a comunidade contábil que consegue ver coisas novas e levar novidade, levar tecnologia para a empresa. E aí, pensando do ponto de vista de participante, né? O fato de você participar de um evento como esse te dá a possibilidade não somente de você ter a entrega de conteúdos, a experiência, cases e tudo mais, mas te dá a possibilidade de você entender o que está acontecendo no mercado contábil. Olhando aqui, olha só que pela minha experiência, hein? Eu vivo isso. Olhando aqui, eu vi marcas que eu não tinha visto antes. Ferramentas que eu não conhecia ainda. Quer dizer, então, para a galera que não está vivendo isso dia a dia, entendeu? Exato. E tem marcas que têm uma estratégia também, muitas vezes, não só mais regional, mas não fazem, talvez, um inbound
no tamanho, na robustez que a H Educação faz, por exemplo, que a Conta Azul faz. E, cara, ela precisa disso aqui para aparecer, né? E assim, se é contador também sabe que eu posso falar disso. Total. O contador tem muito negócio do só acredito vendo, né? Então, se você chega aqui, o cara consegue ver, você consegue, né, entender que tem pessoas sérias por trás daquela marca trabalhando aquele produto, é muito mais fácil a adesão. A chance, né, da adesão ela é muito maior do que alguma coisa que eu simplesmente fui impactado em algum canal. Então, o evento tem essa força. O presencial tem essa força. Que o digital, muitas vezes, não, mesmo que invista muito, não consegue. Cara, eu sei que é extenuante para você, né? O seu sorriso e a sua carinha de muita... de estar extasiado nesse momento não reflete todo o cansaço que veio dessas semanas todas pré-evento, né? E você tá desde domingo aqui, né? Eu estou desde... Na verdade, cheguei sábado à noite. Sábado à noite. Porque as diárias de pavilhão, né? Isso é que é curiosidade de bastidor pra galera. As diárias de pavilhão, elas começam 12h01. Você contrata um pavilhão meia diária ou uma diária, como a gente tinha uma diária de montagem, ela começa 12h01. Então, 12h01 tem uma vistoria, né, para você receber, porque é uma locação. E depois dessa locação, tem um momento que é muito importante, e para mim é crucial, porque eu gosto muito de olhar o projeto. É quase uma coisa de arquiteto que eu não fui, é o arquiteto que eu serei. Mas eu venho para olhar a marcação do piso. E quando o pessoal está marcando o piso e está fazendo esquadro, eu caminho como se eu fosse o conferencista. Porque se tiver que mudar alguma coisa, você muda na marcação. Tem que mudar na marcação. Se não mudar na marcação, você perde uma linha de um corredor. E aí você pode ter um problema de quando você chegar lá no final do pavilhão, aquilo que você tinha projetado para um patrocinador ficar num ambiente que desfavoreceu completamente a estratégia dele. E pensando estrategicamente em relação à movimentação das pessoas, Exato, né? exato. Espaço de corredor, visibilidade dos próprios stands e tal. Senão você pode esconder um stand por conta de uma estratégia errada de marcação. Exato. E por mais que a montadora que você utiliza é uma montadora que já conhece muito bem, né, toda a entrega que ela tem que fazer para mas mesmo assim é uma visão de montadora, né? Sempre vai faltar uma visão estratégica, porque ela não participou, né, das conversas estratégicas, né? Não, assim, a nossa montadora até participa de bastante coisa, mas o pavilhão em si, por mais que você pegue o projeto, cara, se você tiver um hidrante, um extintor que não tá ali mapeado e você não fez uma visita técnica e não teve essa previsão, cara, você tem que desviar 1 metro, 1,5 metro. E isso significa muito na hora da entrega. Então, como é que você vai organizar isso? Isso tem que ser feito em loco. A gente faz umas 2 ou 3 visitas técnicas, pelo menos, com o pavilhão liberado. Muitas vezes traz a montadora junto, né? Porque eles fazem toda a parte do projeto arquitetônico, né? E daí depois organiza com a engenharia também. Mas, por exemplo, vai subir muito um pavilhão, um stand, você sabe que você tem que ancorar ele no teto, prever como esse acontece ponto. Com o próprio stand da Conta Azul que tá ali. Da Conta Azul. Tô vendo daqui, né? Exatamente. Então, a carga daquilo ali, a montadora prevê, entrega para o pavilhão e o pavilhão diz, você precisa de tantos pontos aéreos para essa ancoragem. Né? Então, cara, isso pode mudar lá na frente. Tem um laudo de um engenheiro para fazer um stand desse. Precisa. Porque tem toda a questão de segurança. Para tudo tem que ter ART, senão não vai. Esse ano eu tive uma surpresa que eu não sabia. O próprio tecido que a gente está usando, isso é tão óbvio, mas, cara, muitas vezes você não usa, você não sabe. Eu tenho um volume de tecidos aqui absurdo, tem mais de 85 metros quadrados de tecido. De pau. Precisa ser anti-chamas. Ele tem que ter um tratamento anti-chamas. Cara, não fazer a menor ideia. É o tecido que fica atrás ali do telão, né? Isso, cenográfico. Tem um fechamento cenográfico, né? E aí esse fechamento cenográfico precisa de laudo, precisa da assinatura do engenheiro por conta de carga e tudo mais. A instalação é super complexa. No meu ponto de vista, que eu nunca tinha usado tanto assim, faz lá, né? Normal, faz lá. Compra lá na 25 de março. Compra lá no 25 de março. A Karine, né, que faz parte do meu time também, ela postou essa semana, eu achei mais engraçado. Ela tava fazendo bastidores. E aí alguém escreveu, ela reforçou, né? Cara, não é igual fazer uma festa de 15 anos. Não. Nem um casamento. Nem um casamento. Fica tranquilo que o nível de detalhes ele é absurdamente maior para fazer essa entrega. Mas é bacana, como você falou, chega no final, você fica numa euforia, né? E a gente carrega expectativas que são expectativas dos patrocinadores, cada um tem as suas demandas. Exato. As expectativas do público, né?
E aí é uma questão, até essa semana saiu um post meu sobre isso. Quando você já começa grande, você faz uma grande entrega, você só vai subindo a régua. Então, Sim. se você decepcionar, Não dá pra fazer downgrade não tem na como fazer entrega. downgrade na entrega. Não tem como mais. Então você tem que sempre pensar, cara, pode ser um investimento menor, mas a entrega, a sensação do público, ela tem que arrepiar. Porque aí você consolida, né? A gente falava outro dia sobre over-delivery. Como é que você faz isso? Você tem que pensar na estrutura, na estratégia inteira, a tua comunicação, ela tem que, né? As pessoas têm que se sentir bem aqui dentro, tem que se sentir num ambiente seguro, tem que aproveitar, tem que aprender, tem que fazer conexões. Senão a gente não tem sucesso. Então tem muito disso para avaliar essa entrega, né? Sim. Para pensar no começo. Pois é, cara, olha só. Vocês viram como que tudo isso é complexo, né? Mas a alegria é muito grande. Hoje a gente tem o nosso dia final de entrega da Com, fechando com o show do Capital Inicial. Uma curiosidade, né? Capital Inicial foi ideia de quem? Capital Inicial... Cara, Capital Inicial acho que era um sonho já. Eu levei essa defesa umas 2 ou 3 vezes, não encaixou por conta de agência, Foi de ideia de agenda. você. Mas, Foi a sua ideia. Não, eu não posso negar que eu sou um grande fã de muitos anos. Mas a Com, ela tem desde o lançamento, ela tem essa pegada meio de rebeldia, de ir contra o que estava sendo entregue. Hoje a gente tem muito mais opções. O Summit é um excelente exemplo de entrega, vocês colocaram a régua lá em cima. Mas o que tinha disponível para o mercado contábil em termos de entrega de conferência e evento estava num formato que segue um padrão que é muito... Não vou dizer que é ruim ou é bom ou deixa a desejar, não é isso. Mas é muito diferente do que a gente encontra na Com. Então, quando ela surgiu e a gente conversou muito sobre essa rebeldia de transformação, de tecnologia, mexendo em processos que estavam muito tempo estacionados, e aí a tecnologia entrou na contabilidade realmente para fazer uma revolução, e a gente acompanha isso há 8 anos, 5 anos mais próximos. E isso é uma pegada muito rock and roll. E aí, quando nós olhamos para o nosso público, né, a faixa etária, ela segue essa pegada também. Então, é uma banda que ela atende muito às expectativas do público presente. Isso a gente validou em pesquisa e tudo mais. Então, né, nossa primeira grande entrega de um show nacional, que foi em 2019, foi Paralamas do Sucesso. E foi um baita sucesso. No ano passado, nós tivemos Titãs. E aí, né, falei, cara, agora tem que ser Capital Inicial, tem que ser Capital Inicial. E, cara, tá muito legal. As conversas que eu tenho com a banda, com os produtores para essa entrega, eles também estão animados em fazer a entrega, porque eles viram a dimensão do evento. Eu já vou dar um spoiler para quem tá nos assistindo, nos acompanhando e tá aqui na Com hoje. A gente vai ter uma loja do Capital Inicial para vender produtos da banda, porque a banda se interessou tanto, ficou tão feliz assim com o público, com o que a gente tá fazendo como entrega, que eles falaram, não, a gente vai levar, vamos fazer e tal. Boa. Então tá muito legal, cara. Muito legal. E a gente tem que entender, né, do ponto de vista estratégico, né, você que está nos assistindo, ouvindo, que isso é o over delivery, tá? Porque o que é vendido, né, é a entrega de um evento, e dentro desse evento a entrega de um conteúdo que vai ser um conteúdo transformador para o seu negócio. Quando você pensa na questão de uma banda, quando você pensa na questão, né, desse pós levar um momento de celebração, né? Celebração e tudo mais, isso é over delivery. Isso, na verdade, Perfeito. existe um custo absurdo para poder trazer uma banda. Porque não é somente você ir lá e colocar a galera para tocar. Cara, sei lá quantos participantes na banda, os músicos, aéreo, cachê, ônibus, Camarim, rider de camarim. Cara, é muita coisa. Tipo específico de mesa para tocar a banda, mesa de entendeu? som, caixa. Nós temos uma equipe técnica muito boa também, mas Exatamente. as exigências de uma banda desse porte, elas estão total. grandes. Um checklist grande. A gente levou o cara metade, né? E lá no Summit, e a galera não sabia, né, que ia ter o cara metade. Foi uma bem coisa legal. Não. E assim, quando chegou, beleza, fechou tudo, cachê, tava tudo certo, né? Aí tivemos que mudar o nosso palco para poder colocar, porque nós tínhamos o palco projetado de um jeito, aí para colocar um cara metade era um outro palco, aí mudou o palco, tudo vai somando custo, né? Somando custo. Agora vamos botar um telão atrás, soma custo e tal. Aí chegou num determinado momento que ficou sabendo que tinha que alugar os fones que eles usam lá. Eu esqueci o nome daquilo, o retorno lá. Retorno.
Isso não tava. Eles têm retorno e tem intercomunicador, né? Que é enfim. pro cara da House Mix falar com a banda. Isso não tem que- estava no. E no não é orçamento. barato, né, cara? Quando veio o orçamento, eu falei, não é possível um negócio desse. Não Ah. pode custar tão caro um negócio desse. Eu fiquei impressionado com Sim. o preço da locação de um negócio que eles iam usar 2 horas. É caríssimo. E é importante. Pra Não, entrega total. que eles vão fazer é super Ainda importante. perguntei, falei, mas precisa disso? Não precisa, tal, não sei o quê. Eu não entendo. Precisa, então precisa. Então nós colocamos os fonezinhos lá e tal. Então, ou seja, existem coisas que no final das contas o cara não vai fazer só o show, ele precisa ter a luz que acompanha o show dele. É. Então, isso muda a estrutura do evento por causa do show. Isso é interessante sob o ponto de vista de marketing, porque a banda é um produto. E aí, se ela não defender a forma com que ela faz a entrega, ela se queima com o mercado. Então, É. ela nunca vai conseguir Sim. ser grande. Então, assim, quando você pega os detalhes da contratação de uma banda, aí você entende por que os shows são bem organizados, são gigantescos, por que os caras fazem como fazem e têm o que tem. Porque tem estratégia ali. Ali tem muito de, cara, como eu vou me posicionar? Desculpa, eu sou capital inicial, Sim. eu não tenho condições de tocar num palco pequeno, assim como uma banda pequena muitas vezes se É. adequa. Né? Então tem tudo isso também. Para Exatamente. entrega geral, para ser realmente um show, né? Tem que ser um espetáculo. Isso tem a ver até com a capacidade do local de receber uma banda. Se a gente quisesse trazer uma banda internacional, provavelmente o local não comportaria, porque a capacidade do local não permitiria isso, por exemplo. Exatamente. Então, todo esse olhar é um olhar que a gente precisa ter sempre, né, em relação à definição estratégica do negócio. Mas enfim, Eu gosto quando você fala a vida é uma estratégia, porque às vezes esses são os pequenos detalhes que fazem total diferença e as pessoas não estão ligadas nisso. Então, cara, quando você olha para as coisas mais sob um ponto de vista de marketing, separando as coisas, olhando como produto e como você faz essas entregas, faz muita diferença. Sim. Mas é isso aí. Bem, eu quero agradecer a sua participação. Imagina. E reiterar, como eu já reiterei para o Vini, para o Manes, nos nossos podcasts aqui, o orgulho que eu tenho, né, de estar aqui, de tocar esse projeto e também da nossa amizade, da nossa troca, que é muito mais do que negócio, né? É aquela troca que a gente faz há anos, conversando, acompanhando os problemas da vida, como você enfrentou seus problemas de saúde também, da qual eu também enfrentei, e aquela sem preocupação, tipo assim, lá atrás, quando em 2018 eu tava no meio dos dias Ds, né, que eu tive que pedir para cancelar umas datas minhas, a primeira pessoa que eu falei foi com você, explicando na situação que eu tava enfrentando e tudo mais, depois, mais recentemente, você teve também que fazer a sua cirurgia, Sim, né, e tal, enfrentando todo um desafio, cara. A vida é assim, né, cara? E no final das contas, a gente tá tudo conectado. Existe um negócio que nos conectou, né? Que são as marcas, que são o trabalho que a gente faz. Mas essa amizade que a gente criou, essa troca, isso aí vai para muito além do negócio. Muito mais do que o negócio. Cara, você sabe, tenho admiração muito grande pelo teu trabalho, um carinho muito grande por você, pela Fernanda, toda a equipe da Anderson Hernandes Educação, da Tacto. Sempre que a gente conversa, cara, sempre que a gente troca uma ideia, é sempre muito insight. E como você falou, não só para negócios, para a vida. Cara, né? Cada um tem os seus desafios, os seus momentos. Mas, cara, eu gosto muito, agradeço muito o convite. Agradeço muito o aceite do meu convite de fazer parte da Com numa parte esse ano mais estruturada, inclusive para a gente tocar podcasts, para fazer uma cobertura, para entregar bastidores para a galera. Então, cara, só agradecer você, toda a tua equipe, pela confiança de sempre, pelo carinho que vocês têm também com a Conta Azul e com a Com. E, para fechar, né? Nós ainda não conseguimos jogar o nosso basquete, né? Que a gente já tentou várias vezes. Hoje a gente vai. Só que eu tô com o braço esquerdo 50% rompido, já tá dando cara. Desculpa. Já sabe que vai perder ali, tá dando desculpa já antecipado. Aí eu jogo com meio braço, eu vou perder com facilidade. Porra. Obrigado, Anderson. Obrigado. Tamo junto nessa, gente. Muito obrigado e até um próximo podcast.